Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Mais uma semana aí. Semana um pouquinho mais de frio, né? Acho que tá todo mundo pegando um friozinho um pouco maior. Aqui em Cuiabá chegou a incríveis 17 graus e diz que até quarta-feira chega a 13 graus. Então, se eu não morrer congelado, semana que vem eu tô aqui de volta. Mas é isso. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, Léo, Rodrigo, Laura, Stefano, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. E comentar um pouquinho aí, a gente discutiu bastante antes da câmera ligar, né, antes da gente botar para gravar, mas discutir um pouquinho sobre os números dessa semana, alguns relatórios que saíram, números que reforçaram os sentimentos que a gente já vinha tendo. Primeiro deles, né, que saiu ontem, dia 27 de maio, foi o relatório de exportação semanal, divulgado pelo Medic. Basicamente, já reforçando, na verdade, aquele sentimento que a gente já vem tendo há um tempo sobre as exportações brasileiras de carne bovina estarem muito bem, obrigado, né? A gente está falando aí que maio pode fechar com 207 mil toneladas. Essa é a nossa previsão atual, considerando já que a última semana é uma semana pior de exportação, então a gente já está estimando uma redução na exportação, porque se manter o ritmo das últimas 3 semanas, a gente estaria falando de um número bem maior, na casa aí de 215 até 220 mil toneladas, o que seria um recorde histórico. 207 mil é o recorde para o mês de maio. E, além disso, né, eu acho que o sentimento que a gente tem trazido aqui é sobre esse reforçador de exportação, né? Como a gente está competitivo no mercado internacional. Seja pela questão cambial, então a gente está olhando o dólar a 5,10, 5,20, e a gente está vendo um preço do boi gordo na casa dos 42, se eu não me engano, o CPEA ontem, né? Bateu 42,84, estava olhando aqui agora e que é o menor valor para o preço do boi gordo em dólares brasileiro, né? Desde lá de setembro de 2023. Então, a gente está relativamente competitivo frente aos outros países e a gente está exportando muito, está se aproveitando do fato de que a gente está muito barato e as indústrias têm mandado o máximo de carne bovina para fora, seja negociando acordos, seja reduzindo barreiras, mas de fato, quando a gente olha para o preço, a gente consegue entender o porquê que a gente tem mandado tanta carne, né? A gente está falando do menor preço da carne bovina exportada desde agosto de 23, e se a gente olha comparando ao que era lá em 2022, a gente está falando de uma queda de mais de 30% sobre o preço médio. Então, a gente teve uma queda muito grande e se aproveita de alguns processos inflacionários que ainda acontecem no mundo, como é o caso da Argélia, como é o caso da Turquia, para mandar carne para esses países a preços baratos e tentar, e obviamente eles usam isso para reduzir um pouco dessa pressão inflacionária que há sobre essas economias. Além disso, só para comentar, né, acho que a gente está vendo um dólar aí fechando hoje a 5,14, se eu não me engano, 5 tá na faixa de 5,14, 5,15 nesse momento. Então, a gente está vendo um dólar que parou nesse patamar, né? Pelo menos ali desde o dia na verdade, desde abril desse ano, a gente viu um dólar que flertou com 5,28, depois dos problemas domésticos que foram anunciados aqui, né? E agora, apesar de flertar com 5, 5,03, 5,05, ele está se mantendo nesse patamar entre 5,10, 5,20, aí já faz pelo menos um mês, o que reforça esse sentimento de que a gente ainda vai ter um dólar bem. A moeda brasileira ainda está bem depreciada, os riscos fiscais continuam grandes, e o governo federal não dá anuência, digamos assim, para que a gente tenha um desempenho melhor do câmbio. Então, me tem chamado a atenção esse desempenho do dólar entre essa casa de 5,13, 5,15, 5,20, justamente mantendo esse patamar aí, mas basicamente reforçando os problemas econômicos e políticos e fiscais que a gente já tem no Brasil há um tempo, que já eram, de certa forma, uma bola cantada, e que foram reforçados durante aí esse mês de abril e que vieram continuando durante o mês de maio. Obviamente, a gente pode comentar sobre juros nos Estados Unidos, né, que o processo inflacionário continua a perpetuar por lá, então a taxa de juros nos Estados Unidos, mantendo-se a 5,5%, pesa sobre essa conta do dólar, mas que no final das contas, o desempenho ruim, digamos assim, do Brasil está muito atrelado ao mercado doméstico. E, olhando para isso, eu queria que a Laura comentasse, né, se puder trazer, Laurinha, o que tem acontecido no mercado do boi gordo, aí a gente discutir um pouquinho em cima do que a gente tem visto no mercado do boi gordo nesses últimos dias, o que a gente tem visto no mercado futuro também, né, a gente teve uma discussão aí sobre o mercado futuro, mas pode colocar o que você tem visto aí que a gente discute em cima disso. Obrigada, Iago. Cumprimentar aí o pessoal que está mais uma semana com a gente também, né? Nos acompanhando, nos assistindo. Estava em viagem esse final de semana lá para a região de Alta Floresta, fui palestrar lá com o pessoal e encontrei aí umas duas pessoas que falaram, inclusive, do nosso podcast. Então, mandar um abraço a todos os nossos ouvintes aí, né? Obrigada por nos prestigiarem sempre, estar aí acompanhando com a gente. É muito importante para a gente essa
interação também. E o mercado continua pressionado, né? Tanto o físico quanto o futuro, no mais curto, né? Físico caiu mais de 1%, 1,3%, segundo o CPEA na última semana. Inclusive, essa semana, né? Ontem fechou aí batendo as mínimas, né? O CPEA ontem veio a 221,40 e o futuro está indo atrás dessa desvalorização. Isso vem acontecendo não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também, né? Então, por exemplo, no Mato Grosso, que é onde eu estava, a gente viu uma desvalorização muito intensa do boi. O boi que estava 15 dias atrás a 220, hoje já está falando 205 balcão, né? Então, batendo muito, reflexo muito do que está acontecendo em relação a esse excedente de oferta que a gente já tem visto, né? Ocorrer há um tempo, né? O abril para o Mato Grosso, por exemplo, bateu recorde de abate, e a gente está vendo realmente essa produção de carne aí vindo muito fortalecida. Os números de maio, eu acredito que devem vir ainda mais fortes, né? Porque é o momento realmente que o pecuarista começou essa necessidade de desovar seus animais, né? De retirar animal da pastagem, porque o tempo vai secando. Mas o que eu vi em algumas regiões andando aí é que os pastos ainda estão, de certa forma, sustentados, né? Ainda está pasto mais verde, obviamente depende de fazenda para fazenda, né? Do manejo de pastagem que cada pecuarista adotou, mas os pastos ainda estão relativamente tranquilos, né? Então, eu acredito que essa pressão maior do pecuarista em relação ao pecuarista de ter que tirar animal de pasto mesmo, ela vai começar agora em junho, né? Justamente porque em abril a gente teve esse bom volume de chuvas, acabou dando uma folga maior, um espaço maior para que o pecuarista começasse o movimento de descarte, né? A questão a gente está vendo escalas muito alongadas, né? Então, o pecuarista ele tem que se planejar para conseguir comercializar esses animais no tempo hábil, na retirada da passagem do tempo hábil. Se ele esperar pasto secar para vender esse animal, aí ele se enrolou todo, né? Porque justamente por essa questão das escalas bastante alongadas. E aí os preços vêm refletindo essa necessidade de venda, né? Como eu falei, o físico vem caindo, mas o que nos chamou bastante atenção aí também é o futuro, né? Essa divergência, vamos dizer assim, do mercado futuro nos meses mais próximos agora do que a gente está, e no mercado futuro nos meses mais adiante. Então, se a gente pega a variação dos contratos, né, que a gente tem lá na Bolsa, a gente tem na Bolsa contrato que representa a expectativa que o mercado tem para todos os meses, né, no caso do boi. Então, hoje a Bolsa está acreditando que o boi em maio e junho vão continuar ainda bastante pressionados, né? Na verdade, até o julho. Então, agora na tela de cotação, a gente está falando num boi para maio 221,90, para junho 225,70, para julho já recupera um pouquinho 231,20. Mas que se desvalorizaram principalmente o maio, que caiu aí mais de 0,58% na última semana, se comparado à semana anterior. Mas o que tem me chamado bastante atenção foram os contratos mais longos, como eu disse, né? Então, se a gente pega aí, por exemplo, um setembro, um outubro, a gente observou uma valorização semanal de 1,7% para o setembro e de 1,9% para o outubro. Ou seja, o mercado hoje está acreditando que a gente ainda deve continuar numa pressão de baixa, pelo menos até junho, né? Que faz muito sentido realmente com o que a gente está vendo no mercado físico ocorrer, mas a partir de julho a gente iniciaria aí uma recuperação que até agosto aí nada muito robusto, né? Mas de setembro em diante aí algo mais já sustentado. Então vou usar como referência o contrato de outubro, né, que valorizou aí 1,9% na última semana. Hoje, se a gente compara o preço que o mercado físico está rodando e o preço que o mercado futuro está apostando que seja, a gente tem uma alta, né, entre esses 2 meses, de maio a outubro, né, de quase 9%. Então, uma valorização bastante significativa. E aí, fazendo um comparativo do que costuma ser, do que pelo menos aconteceu aí nos últimos 4, 5 anos, para o boi, né, na variação de maio para outubro, até um ponto que me causou uma certa surpresa, né, porque a gente tem uma perspectiva do boi vindo subindo, né, pelo menos aí 2021, né, 22 já começou a dar umas patinadas, mas ainda foi um ano de fase de alta, né. Mas se a gente pega, por exemplo, a variação dos preços de maio para outubro, o que valorizou mesmo, a gente observa que foi ali em 2019, 2020, depois essa valorização já não foi tão forte ali nos anos de 21 e 22. Então, hoje o mercado está bastante sustentado, pensando
para esse ano, né, olhando para um outubro, eu acredito, acho que eu já até comentei isso aqui algumas vezes, num pico de preço para esse ano ali próximo de 265, olhando mais para o final do ano, e para ser um pouco mais exato, final de novembro, eu acredito que a gente consiga atingir isso. E a gente estava até discutindo, né, Iago, será que esse boi para outubro é compra ou é venda, né? Será que ele tá bom para comprar ou para vender? E aí, apostando nesse boi, né? No início, eu até comentei com o Iago aqui no backstage, né? Eu falei pro Iago, falei, nossa, Iago, mas será que é compra ainda? Será aonde que esse boi vai? Eu estava pensando num boi para outubro a 245, mas pensando num cenário, apostando num boi que pode chegar até 265, talvez um preço mais factível para o outubro, para o encerramento, seria um boi de 250, né? Num cenário um pouco mais realista, e um boi de 260 para um Sim, novembro, né? sim. E traz sua percepção aí também, Iago. É só para pontuar, eu acho que essa é para mim a maior discussão agora para quem está olhando médio prazo é o comportamento desses contratos aí do último quadrimestre, né, de setembro a dezembro, qual que vai ser a precificação. E a gente sempre tem que lembrar que o mercado futuro, ele por vezes erra, né? Se você volta. Assim, o outubro está o quê? Há 5 meses de distância hoje, né? E se você volta para o contrato maio e pega 5 meses atrás, que seria mais ou menos ali no final de dezembro, início de janeiro, mas final de dezembro de 2023, o contrato para maio estava sendo negociado a 245. Ele acaba a 220, né? Vai se encerrar agora, 221. Então ele teve uma queda muito grande. E, e isso pode acontecer nas duas pontas, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Então você já teve ali no mercado de alta contratos que começaram a ser negociados a R$ 230 e foram fechados a 280, R$ 290. Pois bem, olhando para esse médio prazo, eu particularmente tenho uma visão um pouco mais construtivista, né? A gente já tem falado sobre esses contratos para outubro aí, nos fatos pecuários, sobre call, sobre call spreads, tem falado com alguns parceiros nossos aqui. Eu particularmente tenho uma visão altista para esse contrato, olhando para esse preço atual. Mas mais uma vez, é uma percepção, né? Nosso trabalho aqui é analisar o mercado e ver o que pode estar acontecendo, o que faz sentido ou não. E olhando para o contexto de oferta, de demanda historicamente mais forte no último trimestre do ano, do ponto de vista que a gente já começou um processo de redução de rebanho desde o início desse ano, né? Se você pega os números de rebanho para esse início de ano, já são menores do que no mesmo período do ano passado. Se você pega os números de abate de fêmeas, já faz sentido que o bezerro da fêmea que foi abatida lá no último trimestre de 2022 comece a faltar como oferta de boi gordo a partir de agora. Você já tem um preço do bezerro um pouco mais fortalecido e, consequentemente, uma necessidade de venda de fêmeas que começa a pelo menos dar um respiro, um afago. Então, acho que todo o contexto faz-me crer que a gente vai ter um outubro aí um pouco mais firme do que está sendo precificado na tela. Porém, todavia, entretanto, acho que o físico ainda continua a bater muito sobre isso. E aí faz sentido que o outubro, né, mesmo que ele pague um ágio de R$ 20 hoje, ele ainda fique ainda muito atrelado a esse mercado físico. Ele não vai sair muito do que está acontecendo no físico, porque é difícil você ficar pagando ágio sobre um ativo que continua mês após mês cair, ter o pior primeiro trimestre da história, o pior primeiro quadrimestre da história. Então, acho que é um reforçador aí para esse sentimento. O mercado físico ainda continua jogando o seu pessimismo para o futuro, mas particularmente acho que isso muda um pouco, principalmente a partir de agosto desse ano. Mas é isso. E eu queria, Laurinha, não sei se tem alguma coisa para complementar, mas eu já ia chamar o Léo aqui para falar um pouquinho sobre o relatório que foi divulgado do STA. Não, eu acho que é isso, Iago. Manda bala aí, Léo. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os queridos ouvintes. Eu venho trazendo informações do relatório do painel do Outlook, do USDA, divulgado no dia 16, em que mostrou uma redução de produção de carne dos Estados Unidos, carne bovina, em 6%. Então, assim, os Estados Unidos já vem uma redução da produção. Se for comparar com os ciclos pecuários, eles estariam em ciclos de preço de alta nesse momento, com baixa oferta. E essa baixa oferta, segundo o USDA, vai continuar reduzindo em 2025. A redução também impacta no consumo per capita daquela população, que vai ter o menor consumo per capita desde 2016, com 55,6 pounds por pessoa. Eles usam outras medidas, mas o ouvinte que, que nos ouve aí seria mais ou menos 55,6 dividido por 2, um pound
Jogando por cabeça meio quilo, mais ou menos, uma conta só para facilitar, não é exatamente essa, mas para trazer para por quilogramas nosso. E o que eles destacam ainda também, o Brasil, nesse momento, é o segundo da lista, com as maiores importações deles, mais em consideração aquela cota que a gente briga com os outros países para fornecer para eles, e essa cota já foi preenchida, então esse ranking que o Brasil está em segundo ao longo do ano, ele vai caindo as posições, mas a fotografia desse painel de maio agora a gente está em segundo lugar, perdendo para o Canadá e à frente da Austrália. Show. Ô, Léo, eu queria só trazer um comentário, acho que é importante falar sobre os Estados Unidos, porque é de fato o maior produtor global de carne bovina do mundo, é o maior produtor global, né, de carne bovina, e a gente está obviamente, acho que em vias de ultrapassar os Estados Unidos, eu acho que é questão de, nos próximos 10 anos, o Brasil ultrapasse os Estados Unidos em produção de carne bovina. Porém, quando você vê o maior produtor de carne bovina reduzindo, e aí, se eu não me engano, vai ser a quarta redução consecutiva de produção, né? É a primeira vez que eu lido com dados oficiais sobre a produção de carne bovina nos Estados Unidos para 2025, né? A gente já vinha num processo tratado nos nossos relatórios aqui de mercado internacional sobre a redução de produção dos Estados Unidos, os preços nas máximas, então era de se esperar uma redução de carne bovina lá nos Estados Unidos no ano de 25. Isso já está, de certa forma, inclusive eu falei na palestra que a gente fez aqui no sábado, em Rondonópolis, sobre o problema que os Estados Unidos está enfrentando de produção de carne. Se essa produção se consolidar de 25,12 milhões de libras, que daria mais ou menos 11,39 milhões de toneladas em 2025, seria a menor produção desde 2015 obviamente, conversa com o número de consumo per capita dos Estados Unidos. Isso é bem impactante, porque pode reverberar sobre os preços globais de carne bovina, tá? Então, se você tem o maior produtor, o quarto maior exportador do mundo de carne bovina, passando por um processo de forte redução de produção, isso pode refletir lá no final das contas, principalmente quando a gente olha no longo prazo, sobre os preços da carne bovina exportadas e, consequentemente, o preço aqui interno, tá? Então, eu acho que é relevante trazer esse número, a gente já vem tratando sobre ele um tempo, o preço do bezerro nos Estados Unidos está nas máximas aí de históricas, tá? Já renovou agora no mês de março a máxima histórica, o preço do boi gordo também, flertando com as máximas históricas. Mas o que tem me chamado a atenção é que eles continuam a bater fêmea, tá? Então, essa produção no ano que vem é fruto de um abate, de um descarte ainda de fêmeas. E no momento que, de fato, a gente vê o produtor norte-americano reter as suas fêmeas de uma maneira tão feroz quanto fez lá em 2015, 2016, né? A gente vai ver um problema de oferta maior no mundo. Eu acho que isso vai vir ali para 25/26. É bom ficar atento nessa participação de fêmeas aí. Acho que a gente já falou bastante aqui de pecuária, eu vou trazer para o pessoal de grãos, Stefano, Rodrigo, puderem aí trazer um pouquinho sobre o que tem acontecido no mercado de grãos, farelo, fica à vontade. Bom, vamos lá. A gente estava numa discussão aqui bem antes nos bastidores aqui falando mais sobre preço de farelo de soja, né? O que aconteceu? E mesmo com uma ampliação de oferta global nesse ano de 2024, né? A gente vê os preços de farelo aqui no Brasil avançarem de forma bem significativa nesse mês de maio, né? Especialmente a virada de abril para maio. E isso tem um respaldo basicamente na conjuntura do mercado. É um cenário de ampla oferta global, exportadores e processadores, né, de alguma forma trabalhando aí conforme a demanda arbitra, né, sua movimentação, arbitra seu apetite, e alguns fatores combinaram aí para trazer uma sustentação, né, uma valorização a nível internacional e que isso de alguma forma impactou de forma direta aqui no mercado brasileiro. Mas quando a gente olha, né, a alta da soja também é explicada pelos mesmos motivos, né? A gente teve aí uma conjuntura de safra de América do Sul para a soja muito positiva, né? Estados Unidos também vem com um cenário de estoques pelo acompanhamento de exportação, principalmente com um baixo desempenho, trabalhando numa situação de processamento de soja que sofreu uma retração nos últimos 2 meses, né? Os números do NOPA e do SDA indicam isso. E também para a Argentina, que está
praticamente ali finalizando a safra de soja, né, 75, 77% de colheita. Mas o ponto é, o mercado de alguma forma, né, por parte da demanda, pelo cenário de ampla oferta, trabalhou praticamente da mão para a boca. E aconteceram algumas combinações de movimentos, né? A primeira é essa situação dos Estados Unidos com redução do processamento de soja por uma questão de margem da indústria. Brasil, a gente teve perdas aí no Rio Grande do Sul, agora no mês de maio, por conta da situação climática, que é um player importante principalmente quando a gente olha a conjuntura nacional, segundo maior produtor de soja, normalmente, e terceiro maior produtor e exportador de farelo de soja. E para a Argentina, a gente teve um movimento de greves, né? O governo querendo implementar algumas reformas mais intensas, algumas mudanças para o funcionalismo público, e teve aí um movimento oposto aí, né, de grevistas, enfim, que acabaram de alguma forma impactando atividades normais, né? Vamos colocar principalmente aí fiscais agropecuários que a gente pode colocar, né? Fazendo um paralelo com esse serviço aqui no Brasil que acaba de alguma forma paralisando as atividades ou reduzindo ali, né? O, a questão relacionada à emissão de documentos, enfim. E tudo isso combinou aí para um movimento de alta mais expressivo para farelo de soja. A soja também, de alguma forma, teve esse repique a cenário internacional, né? Começou o plantio da safra norte-americana, que já está aí com uma boa evolução. Cenário de clima também positivo, traz alguns desafios ali por alguma questão associada a temperaturas mais baixas ou um excesso de umidade. Então, tudo isso, fundos extremamente vendidos. Acho que esse é um ponto bem forte que aconteceu o mercado de soja esse ano. Então, de janeiro até meados de março, os fundos que operam Chicago carregaram uma posição vendida muito intensa. E aí, quando surgiu a oportunidade para fazer a recompra dessas posições, né, o mercado olhando aí, ponderando esses fatores que aconteceram, tiveram aí uma movimentação intensa, né, e que acabou reverberando nessa alta expressiva. Então, daqui para frente, o mercado de alguma forma continua assim, trabalhando aí de certa forma da mão para a boca, mas acabando, né, encontrando aí um patamar que aparentemente de exaustão, né? A gente já vê que a soja tem uma dificuldade de avançar a patamares mais altos, embora ainda tenha uma possibilidade ali de subir mais alguns pontos em Chicago. O mercado brasileiro está trabalhando aí com essa demanda de B14, só que ao mesmo tempo está exportando muito farelo e está olhando mais a exportação em detrimento do mercado doméstico. Um ponto que talvez entra aí, né, como que venha para colocar uma balança nesse curto prazo é justamente a posição da Argentina, né? As greves de alguma coisa, de alguma forma vão perdendo intensidade e a oferta de soja de alguma forma acaba entrando no mercado e consequentemente trazendo um tom aí trazendo uma percepção que no curto prazo a gente possa ver uma acomodação. E da mesma forma, clima, cenário norte-americano, de alguma forma também está mais pesado. Então, os movimentos, né, eles acontecem aí muito em relação à percepção dos fundos, né, que acabam operando na compra, na venda, tem que fazer dinheiro rodar, isso que é acaba sendo um pouco da percepção deles, e os trades aí acabam refletindo de forma diária, semanal, nas movimentações para Chicago. E quando a gente vai olhar para o nosso mercado de milho aqui, né, se a gente olha para o final de abril ali, até agora, a gente já viu a B3 aí subir praticamente R$ 4,50 em alguns contratos aí, principalmente os contratos setembro, novembro. O contrato julho também subiu aí algo perto de R$ 3. A gente está com a colheita avançando aí, chegando perto de 2% da área Brasil, Mato Grosso mais avançado, junto com Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, um ritmo um pouco mais lento. Mas a gente vê que tem um espaço, sim, para acomodação também dessa precificação de milho B3, né? Hoje a gente está, de alguma forma, alinhado aos preços de paridade, estamos, né? A influência da paridade, ela, de alguma forma, também, ela está tendo
uma invasão, vamos colocar assim, né? Mas um mercado correlato, que é o cenário de trigo, perdas na safra da Rússia estão impactando no mercado internacional de trigo e, de alguma forma, arrastando o mercado de milho junto. Então, quando a gente olha para essa conjuntura, em algum momento esse mercado de trigo vai chegar a uma correção. O cenário de milho ele é um pouco mais pesado, então, de alguma forma, essa âncora do mercado de milho também, de alguma forma, vai puxar o mercado de trigo. Então, a gente vê aí algum espaço para correção no mercado de milho no curto prazo, principalmente pela safrinha aí que a gente está começando a colher. E aí, queria passar para o Rodrigo as percepções aí, os movimentos das bolsas. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Trazer primeiramente aqui o overview de Chicago. No dia de ontem, nós tivemos a Bolsa de Chicago fechada, né? Feriado foi Memorial Day nos Estados Unidos. Então, as negociações ocorreram até a última sexta-feira. O pregão, na verdade, retornou no noturno, né, desta segunda-feira e hoje pela manhã. Vou trazer aqui a atualização dos contratos mais ativos aqui de soja e de milho. Mas iniciando aqui o contrato futuro de soja, negociando na tela agora a $12,40 o bushel, né? Um pequeno recuo no comparativo diário, frente, né, ao fechamento da última sexta-feira. Né? Os vencimentos mais curtos de soja em Chicago, se a gente olha no comparativo semanal, eles apresentaram mais um avanço. Então, se a gente pega o julho, o agosto para a soja, eles engataram a quinta semana consecutiva de alta em Chicago. No curto prazo, nós podemos dizer que eles estão em tendência de alta, né? Analisando o gráfico diário, nós temos a média de 20 períodos, né? De 20 dias, inclinada para cima, os preços fazendo topos e fundos ascendentes. Então, no curto prazo, o viés ainda é de alta, o que é confirmado pelo posicionamento dos fundos de investimentos. Stefan até citou agora há pouco, especialmente para o complexo soja, eles estão com o modo compra ativado, né, tanto no grão quanto nos derivados. Para a soja, a posição vendida ela vem reduzindo semana após semana, e de acordo com esse último report da sexta-feira, o saldo vendido em opções e futuros do grão de soja é de menos 26.426 contratos. Então, uma das menores posições vendidas do ano. Lembrando que entre final de fevereiro e início de março, os fundos bateram um recorde, um saldo vendido recorde em derivativos do grão de soja, e essa posição ela vem encolhendo a cada semana. No farelo chama bastante atenção que já é um saldo comprado, analisando as últimas semanas, e também, de acordo com essa última atualização, esse saldo comprado ele atingiu mais de 100 mil contratos, um pouco acima de 100 mil contratos, também analisando opções e futuros. Para o óleo de soja também houve uma redução dessa exposição líquida vendida, também nesse report do dia 24. Já para o milho, esse sinal, né, de recompra que estava também sendo bastante observado ao longo das últimas semanas, os fundos agora eles ampliaram, voltaram a ampliar o saldo vendido em futuros e opções de milho, atingindo 121.162 contratos até o dia 21 de maio, né? O report sai na sexta-feira, mas ele diz respeito até a terça-feira anterior, que no caso é o dia 21. Agora na tela o vencimento julho negociando a $4,64 o bushel. Ele também está com a média de 20 períodos, analisando o gráfico diário, inclinada para cima, mas aqui a gente já tem um contexto de preços mais lateralizados dentro de uma congestão, né? Dentro de um range. Então, muita atenção nesses patamares. Trazendo aqui para a Bolsa Brasileira, ontem nós tivemos negociação normalmente, apesar da ausência de Chicago. Contrato julho bem similar ao movimento também do contrato julho de Chicago, né, em termos de movimentação de preços, negociando dentro de um range. Na tela agora 59,47, contrato julho ele não tem se firmado acima da referência dos 60, né, ele chegou a atingir máximas até acima dessa referência, mas retornou. Então, negociando agora
59,50 nessa região de preços. Para cima, uma resistência destacada entre os 60,10 e os 60,40 para o julho, e abaixo nós temos uma faixa de suporte entre os 58,26 e 58,52. Destaque aqui em valorização de preços que a gente já vinha observando ao longo das últimas semanas para o setembro e novembro, né? Eles apresentaram um maior repique de preços, né, desde o fundo, se a gente compara com o julho 24, né? Enquanto o julho, que é ainda o contrato atual, é o vigente, vamos assim dizer, ele teve uma valorização desde o fundo, mas se a gente observa aqui, faz uma comparação, o setembro e o novembro avançaram mais, né, nesse comparativo. Setembro 24 negociando a 63,08 na tela agora, e o novembro a R$ 66,20 a saca. Só para trazer também aqui, no dia de ontem, indicador CPEA Campinas, que baliza esses contratos em bolsa, do milho veio a 59,67, praticamente estável frente à segunda-feira passada, que foi 59,68, então praticamente no 0 a 0, né? Uma pequena oscilação negativa. E para a soja, ainda demonstrando uma continuidade de alta, né? Um mercado físico sustentado, indicador CPEA Paranaguá 139,95. No comparativo com a segunda-feira passada, uma valorização. Na segunda-feira passada ele veio a 137,53. Acho que esses são os principais pontos. Como eu coloquei, no dia de ontem foi feriado nos Estados Unidos, então não tivemos alguns reports que a gente acompanha aqui, né, que saem na segunda-feira, como dados de inspeções para embarques, das vendas, né, norte-americanas, progresso do plantio, que geralmente sai na segunda-feira ao final da tarde, ele tende a sair nessa terça-feira ao final da tarde, é o que segue como um dos principais direcionadores do mercado de grãos atualmente, né, nesse período do ano. O milho havia atingido, até o último reporte, 70% da área plantada, a soja 52%. Para o milho, esse 70% ele estava abaixo, né, comparando com o mesmo período do ano anterior, e também um ponto percentual abaixo da média dos últimos 5 anos, foi o que contribuiu para valorização, né, no comparativo semanal dos preços em Chicago, assim como a expressiva valorização dos futuros de trigo. Então, estes são os principais pontos, além do fator de demanda aí, né, das exportações norte-americanas, que seguem bem retraídas para a soja, também é um ponto que a gente vem acompanhando de perto, mas acho que esses eram os principais fatores aí em termos de movimento de preços e drivers aí para Chicago e B3. Acho que é isso. Show de bola, Rodrigão. Acho que é bastante coisa. O pessoal vai ficar um tempinho aí ouvindo o podcast, mas acho que é válido aí. A gente acabou que teve bastante discussão essa semana aqui sobre movimentações de preço. E acho que vale ficar atento aí, porque pode acontecer nessas próximas semanas. A gente está se encaminhando para o período mais seco do ano, então agora é o pega para capar mesmo para o boi. Eu acho que a gente vai ver aí um direcionamento de preço mais claro nessas próximas semanas. É isso, pessoal. Mais algum comentário? Só Finalizando. ponderar aí os preços de nutrição, né? A gente tem colocado aí no nosso relatório semanal alguns ingredientes aí vem numa vertente de baixa, né? Algodão e coprodutos de algodão, DDGs, enfim, exceto o farelo de soja que teve essa alta, e a polpa cítrica, que é mais localizado, Praça Paulista e Praça Mineira, né, que teve um problema de oferta, né, a gente vai ter a menor safra de laranja desde o 86 ou 88, alguma coisa assim. Uhum. Então, são mercados que estão mais sustentados, mas tem outros ingredientes aí que, agora nessa época seca, né, é época de definição aí da nutrição. Show. Acho que é bom ficar atento mesmo nisso aí. Pois bem, acho que é isso. Finalizamos por aqui então. Agradecer mais uma vez, Léo, Rodrigo, Laura, Stefan. Mais uma vez, obrigado por participarem aqui. E um abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu, Até mais, turma. pessoal. Até a próxima. Valeu, turma. Valeu, Boa semana. pessoal. Boa semana.